A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitou ontem à noite o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira com o estado com a Venezuela. A decisão veio depois de um juiz da Primeira Vara Federal de Roraima, no domingo, suspender a entrada dos venezuelanos. Ontem à tarde, a fronteira foi fechada pela Polícia Rodoviária Federal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Selma Dias, que tem as informações lá de Brasília. Bom dia, Selma. Como é que ficou essa situação, hein? Oi, Luciana, bom dia a você a todos. Então, em 24 horas, duas decisões judiciais divergentes sobre o mesmo assunto. A mais recente foi da ministra Rosa Weber do Supremo. Ontem à noite, ela negou um pedido feito em abril pela governadora de Roraima, Sueli Campos, para fechar a fronteira do estado com a Venezuela ou limitar a entrada dos imigrantes. Na visão da ministra, o fechamento caberia somente ao presidente da República e uma medida como essa contraria os compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais. Essa decisão foi em caráter liminar, tem validade imediata, mas a posição definitiva depende da análise dos 11 ministros lá do Supremo. Só que aí, no domingo, o juiz Helder Girão Barreto, da Justiça Federal lá de Roraima, já havia suspendido a entrada de venezuelanos. Inclusive, a determinação começou a ser cumprida ontem, com a Polícia Federal bloqueando a fronteira. Foi uma resposta do juiz a uma ação da Defensoria e do Ministério Público contra o decreto local que determinou aí o fechamento da fronteira e a exigência de passaporte para a prestação de serviços. Aí, o magistrado atendeu em partes, mas impediu o acesso de novos imigrantes. A Defensoria e o Ministério Público já disseram que vão recorrer da decisão. Inclusive, eles podem usar como argumento a posição do Supremo. Em situações normais, o natural seria a decisão do STF derrubar a determinação da Justiça Federal, que está aí numa instância inferior. Mas, neste caso, a ministra Rosa Weber decidiu notificar o juiz Helder para que ele decida se vai manter ou não esse bloqueio. Isso porque, embora tratem do mesmo assunto, são ações aí diferentes. Então, por enquanto, a fronteira lá em Roraima continua fechada, no aguardo de um posicionamento da justiça local. Então, Luciana, está aí um grande problema que precisa agora ser resolvido pelos governos federal e local e agora também pelo judiciário. O que fazer com os venezuelanos que não param de chegar aí no Brasil? Volto com você. Obrigada, Selma. A gente sempre está acompanhando essa situação aqui, né?